Oi, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre os biomas brasileiros. Biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal da vegetação. A vegetação e outros organismos de um bioma são influenciados pelo tipo de solo e por fatores climáticos, como a pluviosidade, que é a quantidade de chuvas, e também as temperaturas. Os biomas brasileiros são Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pampas, Cerrado, Caatinga e Pantanal. A floresta amazônica localiza-se na região norte do Brasil, ocupando os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima, além da parte norte do Mato Grosso e da parte oeste do Maranhão. Nessa região, o clima é quente, com temperatura estável no decorrer do ano, situando-se mais ou menos entre 25 e 28 graus Celsius, e úmido, com precipitações pluviométricas acima de 1.800 milímetros por ano, com chuvas frequentes e abundantes. Na floresta amazônica, há diversos estratos, ou andares, formados pelas copas das árvores. O estrato mais alto localiza-se mais ou menos entre 30 e 40 metros acima do solo. Entre as árvores de grande porte estão a castanheira do Pará, a seringueira, da onde se extrai o látex, o cedro e o buriti. A vegetação, de um modo geral, é densa e rica, com muitas plantas de todos os tipos. As folhas e os frutos no alto das árvores alimentam muitos animais arborícolas, como os macacos e as preguiças, além de muitas espécies de aves e insetos. Os animais herbívoros podem ser alimento para os carnívoros, como a onça-pintada, o cachorro-vinagre e o coati. Nas áreas alagadas, também há imensa diversidade de organismos. Apesar de toda essa diversidade de espécies e da abundância de organismos, o solo compõe-se, na maior parte, de uma massa de areia e argila, pobre em sais minerais. Sobre essa massa, há uma camada fina de humus, formada pela decomposição de restos de plantas e animais, rica em nutrientes minerais que podem ser absorvidos pelas raízes das plantas, em geral pouco profundas. A Mata Atlântica situa-se nas montanhas e planícies costeiras, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela é uma floresta tropical de clima quente e úmido. No entanto, frentes frias podem fazer cair as temperaturas no inverno. Apresenta grande volume de chuvas ao longo do ano, chegando a 4.000 milímetros nas áreas mais altas. Assim como na floresta amazônica, a vegetação é densa e abriga grande biodiversidade. A altura média do estrato superior da mata varia entre 30 e 35 metros. Entre as árvores estão o jequitibá rosa, a quaresmeira, os ipês, a peroba e a palmeira jussara, de onde é extraído o palmito jussara. Além das árvores, há muitos arbustos e grande variedade de trepadeiras e epífitas. Aliás, a Mata Atlântica tem maior número de plantas endêmicas, ou seja, aquelas que nós só encontramos na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica vivem diversos mamíferos, marsupiais, primatas como o muriqui e o mico-leão-dourado, guaxinins, coatis, onça-pintada, cutia, ouriço, porcos do mato, tatus, tamanduá-bandeira e preguiça. Entre as aves estão o macuco, o inhambu, a araponga, vários beija-flores e saíras. A diversidade de insetos também é grande. Desde o início da colonização do Brasil, a Mata Atlântica foi o bioma que mais sofreu com a ocupação humana.
Calcula-se que restam apenas em torno de 5% da floresta original. A extração do pau-brasil e outras madeiras nobres, o ciclo da cana-de-açúcar e do café, a mineração, a pecuária, a caça predatória e o crescimento das cidades causaram o grande desmatamento da região. A Mata Atlântica abriga ambientes bastante particulares, como manguezais e matas com características próprias, como a Mata de Restinga e a Floresta de Araucárias. A Floresta de Araucárias situa-se principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em regiões com índices pluviométricos em torno de 1.400 milímetros anuais e temperaturas moderadas, com baixas significativas no inverno. O andar arbóreo é constituído principalmente pelas copas do pinheiro do Paraná, a Araucária angustifolia, que chega a 25 metros de altura e troncos de até 1,5 metros de diâmetro. A araucária dá uma semente, o pinhão, que é um alimento muito explorado pelos animais, inclusive pelos humanos. Os pampas, também conhecidos como campos sulinos, ocupam cerca de 2% do território brasileiro. Localizam-se no estado do Rio Grande do Sul e são caracterizados pelo predomínio de vegetação de pequeno porte, como capins ou gramíneas. Eventualmente, podem ser encontrados pequenos bosques de arbustos. Entre os animais, há o veado campeiro, o gato palheiro, o zurrilho, tatus, o marreco, o tarrã e o quero-quero. O clima nos pampas é subtropical, com média anual de temperatura de 18 graus Celsius, com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente e no inverno as temperaturas são baixas. Por causa do clima e do relevo, a região dos pampas é explorada para o cultivo de trigo, arroz, milho e soja, além da pecuária. O bioma cerrado situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo e Paraná. É o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. O cerrado é uma savana, com vegetação arbórea esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. As árvores do cerrado geralmente têm casca grossa e troncos retorcidos, como percebemos nas imagens. O solo, na época das chuvas, é rico em gramíneas, que secam na época da estiagem. O clima do cerrado é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, com temperatura média anual de 23 graus Celsius. Estudos indicam que a fisionomia da vegetação do cerrado, que é dividida em várias partes, como cerrado senso estricto, cerradão, campos sujos, etc., parece ser fortemente influenciada pelas características minerais do solo e por incêndios naturais periódicos. Conforme a intensidade e a duração do fogo, as árvores permanecem vivas graças às suas adaptações, raízes profundas, caules subterrâneos, presença de uma cutícula espessa no caule, sementes com germinação induzida pelo calor. Entre os animais que habitam o cerrado estão o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, a anta, o lobo-guará e o cachorro-vinagre. Mais de 1/3 das aves brasileiras ocorre no cerrado, entre elas a siriema, a asa branca, inúmeras araras, o papagaio verdadeiro, a ema, o gavião carcará e o urubu-rei. O cerrado é um dos biomas brasileiros mais ameaçados. Quase 40% de sua área já foi desmatada para o estabelecimento de pastagens para a criação de gado e ao cultivo de grãos, em especial a soja. A caatinga estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas Gerais. O clima é quente, com temperatura média anual de 27 graus Celsius
seco e semiárido, com baixo volume de chuva e períodos de seca prolongada. A vegetação da caatinga é formada por plantas com adaptações ao clima seco, como folhas transformadas em espinhos, cutículas impermeáveis, caules que armazenam água, etc. Caso do mandacaru, do facheiro e do xique-xique. Há também arbustos e árvores baixas, como mimosas, acácias, amburanas e o juazeiro. Na fauna, observa-se a presença do calango, de serpentes, do carcará, galo de campina, periquito de cara suja, da cutia, do caititu. Em geral, os animais da caatinga apresentam hábitos noturnos, a fim de evitar o calor excessivo durante o dia. Além das plantações secarem por falta de chuvas, o solo vem sendo degradado em função da exploração não sustentável de lenha para a produção de carvão vegetal. Dessa forma, são necessárias políticas públicas para a preservação da caatinga. O Pantanal, em território brasileiro, ocupa a parte oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ele se estende ainda pelo Paraguai, Bolívia e Argentina. O verão é quente e úmido, com chuvas fortes e frequentes. No inverno, frio e seco, chegam massas de ar frio do Polo Sul, provocando a queda da temperatura. Cerca de 2/3 do Pantanal ficam alagados na época das chuvas abundantes, quando os numerosos rios que cortam as planícies transbordam. Assim, o solo recebe fertilizantes naturais vindos da água. Nos meses restantes, permanecem várias lagoas que se formaram com as enchentes. No Pantanal, a vegetação varia de acordo com o tipo de solo, a altitude e o alagamento da região. Dependendo do local, há uma vegetação típica de biomas próximos, como floresta amazônica, cerrado e a Mata Atlântica. Além disso, há grande diversidade de plantas aquáticas. A fauna é bem variada, especialmente a aquática. Entre os peixes, destacam-se o pintado, o dourado, o jaú, o lambari e a piranha. Entre os répteis, há o jacaré do Pantanal, a sucuri e o sinimbu. Entre as aves, encontram-se araras, tucanos, emas, garças, maçaricos e tuiuius. Entre os problemas que ameaçam esse bioma estão as grandes criações de gado, o garimpo de ouro, a caça ilegal e a pesca predatória. A variedade desses biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras. O Brasil abriga, oficialmente, a maior biodiversidade do planeta. Legal, né? Ajude a proteger essa riqueza. Ela é de todos nós. E aí, pessoal? Anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!